Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Quero dizer da minha alegria de ver os irmãos ali da Tapera aqui. Muito feliz de ver vocês. Amém? E os irmãos também ali de São Gonçalo. Que Deus continue abençoando os irmãos que vieram das diferentes congregações e os demais que estão nos visitando nesta noite. Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6 e 1. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto é justo. Só a título de revisão, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vem ao longo desses encontros estudando o tema as atitudes dos filhos que desejam a bênção de Deus. E ao longo desses encontros, que eu não sei nem quanto faz, não sei se é o 6º, se é o 7º, não lembro. Às vezes eu estou ensinando, mas eu não controlo essas coisas, deixo para o William, que controla lá o canal, ele controlando. A gente vem estudando acerca daquilo que o filho pode fazer para obter as bênçãos de Deus na sua vida. O que é que leva um filho a desfrutar das bênçãos ou as bênçãos de Deus em sua vida? Então falamos daquilo que pode impedir a bênção, abre porta para maldições, e falamos acerca daquilo que contribui para que a bênção chegue à vida do crente. E o primeiro tema que falamos, ou subtema que falamos, foi sobre o temer ao verdadeiro Deus. Depois falamos sobre honrar a dignidade dos pais. E o terceiro subtema, que pode ser chamado de tópico, é obedecer voluntariamente aos pais. Falamos aqui a semana passada, terça-feira passada, que obedecer é uma palavra que vem do grego hipakou, e essa palavra significa escutar, prestar atenção. Falamos de que obedecer é a atitude que se dá pelo processo de ouvir, apreciar, aceitar, arquivar e executar conforme foi orientado a fazer. Isto com base no discurso de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 ao 25. Tiago, ele nos mostra de forma bem perspicaz, ele subdivide o princípio de obediência, dizendo que para obedecer, primeiro, é necessário ouvir calado. Segundo, é necessário ouvir apreciando. Terceiro, é necessário resignar-se ao que ouviu. E, baseando-nos neste discurso de Tiago, mostramos de que existem características bíblicas de pessoas que não cumprem esses princípios. E não veja isso como um anacronismo, mas como um contexto dentro do assunto, que Caim é uma figura de um crente que desobedeceu. Eu digo que Caim era crente a priori, porque a Bíblia apresenta ele oferecendo algo para Deus. Mas não significa que a pessoa ser crente, ele está bem com Deus. Porque ser crente, qualquer um pode estar nessa condição de crente, acreditar, vir a um culto. Que Deus exige mais do que crença. Eu disse aqui em uma outra ocasião que uma crença em Deus é algo que qualquer um pode manifestar. Crer em Deus, crer na existência de Deus.
A Bíblia mostra que Deus exige mais do que isso. Deus exige relação. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus disse que todo aquele que se aproxima, aproximação ali é relação. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Mas se parasse aí, nós estaríamos nivelados aos demônios. Porque Tiago diz: tu crê que há um só Deus? Os demônios também creem e estremecem. Mas o escritor da carta aos Hebreus vai mais além. Ele diz: creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, é muito mais do que crer na existência. Por que os demônios não creem em galardão? Porque não tem direito, perdeu. Isso é para quem desenvolve relação de amizade, de filiação com Deus. E os demônios não podem desenvolver essa relação porque eles perderam. Mas nós podemos crer na existência e crer de que vale a pena se aproximar e se relacionar com Deus. Quem me entende, diga amém. Então é muito mais do que apenas crer na existência. É crer ao ponto de desenvolver um relacionamento com Deus. Tem muita gente nas igrejas que só crê em Deus, mas seu relacionamento com Deus está fragilizado. Está fragilizado. E Paulo falou isso a Tito, acerca de pessoas que professam uma coisa, mas vivem em contradição. Veja aí, na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 16. Diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras faz o quê? Fazem o quê? O negam, sendo abomináveis e o quê? E desobedientes e reprovados para toda boa obra, ou reprobo, que quer dizer reprovado. Então, Paulo diz a Tito que existem pessoas que vivem uma falsidade dentro das igrejas. Dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras negam isso. Negam isso. Dizem que são homens de Deus, dizem que são mulheres de Deus, mas olha os frutos, baseando-se nas obras. Se são frutos de homem e de mulher de Deus. Então há muitas pessoas vivendo uma falsa crença, falso relacionamento, um pseudo relacionamento com Deus, um falso relacionamento. Porque estão nas igrejas, cantam nos grupos, às vezes até pregam e cantam bonito, mas fora da igreja, na escola, em casa, na sua intimidade, no seu relacionamento dia a dia, é uma contradição, é uma negação, é uma vergonha, é uma decepção, porque estão vivendo uma mentira, são meros religiosos, nada mais que isso. Então é preciso termos cuidado para a gente não viver nesta condição de Caim. Caim era assim, era um mero religioso, um pseudo-crente, um falso crente. E a gente analisou em Gênesis 4:1 que ele era formal, mas não era espiritual. Estava mais preocupado com que as pessoas vissem do que em agradar a Deus. Ele era dedicado, mas não era autêntico. Estava mais preocupado em servir a Deus do que ser de Deus. Tem gente que é assim. É tão preocupado em trabalhar na igreja, mas não se preocupa em pertencer a Deus. Porque quer trabalhar na igreja de todo jeito, com a vida desmantelada, com a vida errada, tronche a pregada errado, mas quer estar envolvido na obra. O que adianta servir a Deus e não ser de Deus?
mais importante é ser de Deus. Ele era ouvinte, mas não era praticante. Ele ouvia, mas não dava ouvido. Deus falou com ele, avisou acerca do mal, que ele deveria dominar, mas ele depois foi e matou o seu irmão. Ele era sensível ao mal e insensível ao bem. Insensível. Tinha um coração declinado para o mal, mas resistia o bem. Tem gente que é assim, para ouvir os maus conselhos é sensível, para ouvir a palavra que quer lhe corrigir, para lhe introduzir no céu, eu não concordo, eu não aceito. Sabe o que é isso? Espírito de Caim. Espírito de Caim. Porque por mais que a palavra de Deus venha de maneira desagradável, o que vale é a intenção dela, é para te corrigir. Então Deus está acreditando que você pode melhorar. Aceite. Nem sempre a palavra de Deus é doce aos nossos ouvidos. Houve a ocasião em que Jesus pregou e as multidões foram se afastando e só ficaram os discípulos. E Jesus disse: e vocês não querem ir embora também não? E eles disseram: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra pode ser dura, mas é a palavra de vida eterna. A palavra pode ser desagradável, mas é a palavra de vida eterna. Então esse negócio, eu estou nessa igreja porque eu me sinto bem. Igreja, irmãos, não é lugar para quem quer se sentir bem. É lugar para quem quer andar certo. Porque nem toda hora você vai se sentir bem na igreja. Nem toda hora você vai se sentir bem na igreja, porque vai ter hora que vai ter palavra que vai catucar, deixa eu usar esse termo bem arcaico, que vai catucar a sua ferida, arrancar o cascão, vai doer, mas é o lugar certo para receber remédio e ser curado pelo Espírito Santo. É assim, irmãos. Se você está pensando que a seara é o que o povo diz lá fora, esconderijo de pecado, não, irmão, é redil. Aqui é redil para pecadores, mas não esconderijo de pecado. Porque o pecador, ele vem para cá, mas aqui é tirado, vai sendo tirado. Viu, irmãos? Porque quem pensa que igreja é redil de anjo está enganado. Tem gente que vem para a igreja, quer encontrar todo mundo perfeito. Tu é perfeito? Tu é perfeito? E por que tu cobra o que tu nem mesmo paga? Acaba com essa besteira. Que igreja não é lugar de gente perfeito, não. Igreja é lugar de pessoas que querem entrar num processo de aperfeiçoamento. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, em canto nenhum da Bíblia. Nem Jesus, ele pregou que igreja era lugar de perfeito. Até ele disse: eu não vim para os perfeitos, eu vim para os tronchas pregados errado. Pois não, irmão, estou só parafraseando. Ele disse: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então quem quer uma igreja perfeita, então tu vai morrer, vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque você nunca vai encontrar. E no dia que encontrar, ela deixa de ser perfeita porque você chegou nela. Nunca vai encontrar. Porque todos nós estamos no processo, irmãos. Aquele que em vós começou a boa obra, já terminou? Já terminou? Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O crente mais santo que tem aqui tem um negocinho que Jesus está trabalhando para aprumar. Seja honesto. Não cobre dos outros que você não paga. Então, seara é redil para pecadores que querem ser aperfeiçoados. Amém? Não é depósito para acumular pecado, não.
é redil para pecadores. Você pode vir com todo o lixo do diabo. Chegar aqui, Deus vai usar alguém para ir tirando os lixinhos. Meu irmão, eu não acredito em igreja que a pessoa chega cheia de lixo e continua do mesmo jeito. Isso não é igreja, isso é redil do diabo. Não é igreja. Igreja de verdade é aquela que trabalha com a santificação. Igreja que não prega santificação é clube. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja tem que pregar santidade. Viu, meus irmãos? Não é infalibilidade, é santidade. Processo de aperfeiçoamento. Igreja tem que pregar isso. Se não for, vai para esse lugar que diz que é igreja e do jeito que você chega, fica. Não tem confissão de pecado, não tem disciplina, é todo mundo anjo. Vai nessa. Vai parar no inferno. Porque quem crê num falso evangelho termina parando num falso céu. Igreja tem que ter a verdade, irmãos. Doa em quem doer. E pastor tem que dizer a verdade. Pastor não é coach. Pastor é profeta. Pastor não é coach para massagear ego. Pastor é profeta para dizer o que Deus manda. Tem hora que Deus manda uma palavra de conforto para quem está sofrendo, e tem hora que Deus manda uma palavra de correção para quem está desaprumado. E o pastor tem que ser fiel nisso. Caim não dava ouvido, e o resultado a gente já sabe. Então, quais são as características de um filho obediente? Vamos lá. Primeiro, ele não é desatencioso à orientação. Filho obediente é aquele que ouve com atenção. Vamos para a Bíblia? Quem quer Bíblia, diga amém. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Provérbios 4 e 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecerdes o quê? A prudência. Seja atento, escute com atenção, a Bíblia está dizendo. Provérbios 5 e 1. Filho meu, atende a minha sabedoria. Inclina, isso é atenção, inclina o teu ouvido à minha prudência. Provérbios 13 e 1. 13 e 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Vamos mais? Provérbios 15, versículo 5. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que atende à admoestação, prudente se haverá. 23 e 22, Provérbios 23 e 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Ouve. Isso mostra que o crente ou o filho obediente, a primeira qualidade que salta diante de nós nesta noite, que eu quero colocá-la em alto relevo, é a atenção no ouvir da instrução. Quando o pai para instruir, se ele é obediente, ele para ouvir. Ele aproveita aquele momento que o pai está ali, utilizando para lhe dar as instruções da vida. 2, característica de um filho obediente. Ele não é parcial no cumprimento da orientação, ou seja, ele não obedece só pela metade, até porque obedecer pela metade é desobediência. Mas ele não faz pela metade,
para maquiar, para disfarçar, para dizer que fez. Não, o filho obediente, ele atende plenamente o seu pai. Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filho, obedecei em parte em tudo. Muito bem, eu gosto de pregar para uma igreja que é atenciosa. Viu, irmão? Não é porque é o pastor que está pregando, não. Você tem que consultar para ver se é aquilo ali mesmo ou não. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é o quê? Então, em segundo lugar, o filho obediente é aquele que obedece em tudo. Porque tem filho que só quer fazer o que gosta. Mas obediência é fazer o que gosta e o que não gosta, quando que se foi ordenado é o certo. Amém? Obediência não é fazer o que gosta, é fazer o que é certo. Muitas das vezes fazer o que é certo não é muito agradável, mas tem que fazer. Porque é certo fazer. Então é fazer o que gosta e o que não gosta, quando que se foi ordenado é a coisa certa. Então tem que obedecer plenamente, totalmente, sem reservas. Tem que fazer tudo. Porque é assim que diz a palavra de Deus. 3. O filho obediente, ele não é desatencioso, não é parcial, nem é temporal. Ele não obedece periodicamente. Filho que é obediente não é temporal no cumprimento das orientações. Provérbios 2 e 1. Vamos lá? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus, veja bem, o pai está dizendo, você aceita, mas também guarda. Tem gente que aceita, mas não guarda. Por quê? Eu vou mostrar aqui. Porque sua obediência é temporal. Tem gente que aceita o que o pai diz, mas não guarda. Porque sua obediência é temporal. É uma obediência que possui prazo. Possui prazo. Capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda o quê? As minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Guarda, entesoura. Coloca nos lugares de melhor valor, de maior valor. Aonde tu colocar as tuas riquezas, coloca meus conselhos ali junto. Aonde tu colocar as coisas que for mais preciosas para você, coloque junto meus conselhos lá, entesoura lá. Coloca junto os teus tesouros. Capítulo 8, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Felizes são os que guardam os meus caminhos. Quem guarda, irmãos, não tem por um tempo, tem para sempre. Quem guarda não tem por um tempo, tem para sempre. A ideia de guardar aqui é de não ser temporal no cumprimento dos deveres, das orientações.
Tem para sempre. Por quê? Porque Deus orienta os filhos pela sua palavra a guardarem, a entesourarem aquilo que lhe foi aconselhado, orientado. Porque existem pessoas que eles não aprendem. Isso aqui é forte, viu, que eu vou dizer aqui agora. Existem pessoas que não aprendem, apenas se submetem. Diga comigo, existem pessoas que não aprendem, apenas se submetem. Tem pessoas que não aprendem, sabe por quê? Porque ele obedece o pai enquanto está na casa do pai. Quando ele chega à idade da independência, eu acho isso aí uma utopia. Eu acho que filho nunca se torna independente. Irmãos, na prática, eu não vejo filho se tornar independente. Se torna nos documentos, tal, na resposta que dá aí às autoridades e à lei, por si só. Mas na prática mesmo, porque bate problema, o filho corre para a casa do pai. Então como é que é independente? Bate problema, liga logo para a mãe. Mãe, meu marido, pai, minha mulher está fazendo isso comigo. Como é que é independente? Se quando surge problema, corre logo para a casa do pai. Então essa independência é um negócio que eu vejo como um tópico. Um tópica. Entendeu? Um tópico. Porque pai nunca deixa de ser pai. O filho pode ficar barbudo, velho, engiado. Se o pai dele estiver vivo, ele vai ter que passar benção a pai. E às vezes tem filho que fica mais velho do que o próprio pai na fisionomia. E ninguém sabe quem é o pai, quem é o filho. E daqui a pouco vê o mais velho dizer, benção a pai. Quer dizer, um filho que aprendeu os bons costumes, né? Porque tem filho hoje que... E aí, fera? E aí, coroa? Chega batendo? Mas culpado disso é os pais que não ensinam, irmão. Até hoje, meus filhos pedem a bênção a mim. Até o que está casado. Amanhece o dia, quando ele me vê lá, benção, pai, oh Deus te abençoe. Eu aprendi assim, eu ensinei assim. Mas tem pai que não quer ser pai, quer ser amigo. Pai não tem que ser amigo, pai tem que ser pai. Qualquer um pode ser amigo de seu filho. Você não é amigo dele, você é pai. Porque criaram a ideia, pai é pai, amigo é amigo. Pai tem um grau que foi colocado por Deus. Amigo depende da forma que os dois convivem e se ajusta. Mas pai é pai, que o filho gosta dele ou não, é pai. Sim ou não, irmãos? Mas amigo não. Amigo tem como você deixar de ser amigo, mas não tem como você deixar de ser filho de seu pai. Tem como? Tem como você deixar de ser filho de seu pai? Até os piores tipos de pai que existem no mundo, aqueles que abandonam os filhos, que não querem criar, é o pai, irmão. Você vai para a genética para ver de onde é que tu saiu. Mas tem que ter esses princípios, esses bons valores. Então, tem filhos que se submetem, mas não aprendem. E sabe o que é que prova isso? O futuro, quando se torna presente. Porque enquanto está debaixo da asa dos pais, na casa dos pais, é obediente. Casou, vive totalmente diferente daquilo que o pai ensinou a vida todinha. Quando não acontece assim, acontece pela morte. Quando os pais morrem, se desviam daquilo que o pai ensinou. Sabe o que é isso? Pessoas que se submetem, mas não aprendem. Isso ocorre até dentro das igrejas. Tem pessoas que submetem a pastor, mas não aprendem com pastor. Submete porque não tem força para ir contra a autoridade que Deus deu ao pastor. Mas não aprende porque quando aquele pastor sai, o outro que chega diz, esse cabo é ruim demais. Entendeu? Porque faz tudo diferente do que é ensinado. Sabe o que isso significa?
que você é um bom ator e um péssimo crente. Você é um bom ator e um péssimo crente, porque você se submete à autoridade, mas não aprende com a autoridade. Eu dirigi algumas igrejas nesses 20 anos que pastoreio. E em uma das igrejas que dirigi, um irmão veio para mim e disse assim: eu já trabalhei com pastor fulano de tal. E me deu o nome de um santo homem de Deus. De um pastor que é um santo homem de Deus. Quando ele me deu aquele nome, eu olhei para ele e disse assim: grande coisa. Aí ele ficou todo espantado porque eu disse grande coisa. Ele achou que eu estava humilhando o pastor que foi pastor dele. Aí ele ficou escandalizado. O senhor está dizendo grande coisa? Eu trabalhei com o irmão fulano de tal. Eu disse grande coisa. Por que o senhor está dizendo isso? Eu disse, porque trabalhar com fulano é uma coisa, aprender com ele é outra. Judas trabalhou com Jesus e aprendeu. Judas trabalhou com Jesus. Os 3 anos do ministério, mas aprendeu com Jesus? Não aprendeu nada. Tem gente que trabalha comigo, mas não está aprendendo nada. Porque é um ótimo ator e um péssimo crente. Dorme com a bronca dessa. Eita, pastor, isso é forte. É para ser forte mesmo. Se você quiser gagal, eu lhe dou uma chupeta. Que você vai dizer que é menino para mim. Porque crente tem que comer mocotó para ter saúde. Viu, meus irmãos? É um ótimo ator, mas um péssimo crente. Não obedece, não segue. Mas na frente do pastor, meu pastor, homem de Deus. Eu te conheço. Estou quase que nem João Batista, raça de víbora. É mesmo, irmão. Pastor está envenenado hoje, não. Hoje é que eu estou cheio. Estou envenenado não, irmão. Isso não é veneno não, isso é saúde. Isso é saúde. E vocês vão ver que à medida que a seara for ganhando raiz, a palavra vai ganhando peso aqui, viu? É porque tem hora que a gente não ensina a verdade como deve ensinar, porque ainda tem muita raiz fofa. Não sabe o que quer, não sabe o que é. Ainda está aqui, mas ainda está o outro lado. Ou tu é ou não é, rapaz. Ou tu quer ou não quer. E decide. Porque se tu decide ficar aqui, a palavra é essa, é pura, é genuína. É para te introduzir no céu. Para te introduzir no céu, é para você entrar no céu. Mas se você quiser um coach, tem um bocado de igreja aí com coach. Aqui não tem coach, aqui tem profeta e pregador. Então tem filhos que a obediência dele é temporal. Por quê? Ele se submete, mas não aprende. Deus decidiu abençoar, irmãos, uma família. Abra a Bíblia. Jeremias capítulo 35. Jeremias 35. É que o povo às vezes tem uma ideia, é filho de fulano, mas filho de fulano significa que é a mesma coisa de fulano não, irmão. Às vezes é filho, mas é desobediente. Samuel era um santo homem de Deus, mas tinha filho desobediente. Eli era sumo sacerdote, mas tinha filho desobediente. Que o povo às vezes cria umas ideias, irmão. Não, a filha da dirigente do ciclo de oração tem que ser perfeita porque a mãe dela é dirigente. Que negócio é esse? Não, irmão, tem que ser perfeita porque a palavra é quem exige. Não é por causa do pai e da mãe que o filho tem que andar certo, não. Ele tem que andar certo por causa da palavra de Deus.
Nós tivemos pastores presidente que o filho dele era alcoólatra. Nós tivemos pastores presidente que o filho dele morreu com a garrafa de cachaça do lado. Viu, irmãos? Talvez você não saiba, mas eu sei. Então, o que é que tem a ver isso com o pai? O pai é um santo homem de Deus, o filho morreu com a cachaça do lado porque é desobediente, irmão. Então é possível o pastor ser um homem direito e os crentes na igreja dele andar errado. Não, é da igreja tal, como se o pastor tivesse culpa. O pastor tem culpa se ele não ensinar a verdade. Pai tem culpa em pecado de filhos se o pai não anda na verdade. Mas se você anda na verdade e o seu filho é de maior e é desobediente, tranquiliza a tua mente, rapaz. Para de se cobrar. Não viva se cobrando, não. Você não ensinou, você não dá exemplo, o problema é deles. Eles vão se ver com Deus. Você não tem nada a ver com os pecados de seus filhos. Diga amém por isso. Porque tem crente, irmão, que fica julgando o outro pelo outro. Aquela irmã ali, o filho dela é desobediente. O que é que tem a ver? O filho dela é de maior? Então pronto. Ele já decide o que é que ele quer. Tem nada a ver não, irmãos. Que você tem que ver se a vida dela incentiva o filho a ser desmantelado. Se a vida dele incentiva o filho a andar errado. Aí sim. Aí o pai está sendo mau exemplo e o filho está seguindo mau exemplo. Mas se o pai é exemplo, se a mãe é exemplo e o filho anda errado, o problema é do filho, rapaz. O que é que Samuel tinha? Os anciãos chegaram e disseram assim: olha, Samuel, tu já é velho e eu sei que tu é homem de Deus, mas teus filhos não andam no teu caminho. Samuel tinha a vida certa, mas os filhos não queriam seguir a Deus. E aí, o que é que Samuel tinha? Nada, tinha culpa nenhuma. Diferente de Eli, porque Eli era conivente. Diferente. Agora, se o pai aceita as coisas tronchas do filho, aí quando o juiz de Deus vier, pega tu pelo pescoço. Quebrou o pescoço de Eli. Então, Jeremias 35, veja o que é que diz. A palavra que é da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa de quem? Vai à casa de quem? Dos recabitas, e fala com eles, introduzindo-os na casa de quem? Pega ele e leva ele para a casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. É Deus, viu? Isso aqui foi Deus. Vai lá na casa dos recabitas, chama eles, coloca dentro do santuário, numa sala, e lá dentro, sem que ninguém veja, pede para ele beber vinho. Tu é meu profeta, tu é meu porta-voz, tu é o meu nabi. Vai lá. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa de quem? E os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, olha, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda dos vestíbulos, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças, cheias de quê? Cheias de vinho, e copos, e disse-lhes, o que foi que ele disse? Bebei vinho. Eles, porém, disseram, foi que eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Isso aqui era o vinho suco de uva, viu, irmão? Não era vinho fermentado, não. Até porque na casa de Deus não podia ter vinho fermentado, que o sacerdote não podia ter isso. Era o suco de uva. Não
edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem o possuireis, mas habitareis em tendas, todos os vossos, para que vivais muitos na terra em que andais obedecemos, disse ele. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casa para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que quando subia Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra essa terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso não aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem ao mandamento de seu, e aqui é o pai ancestral, o pai já estava morto. A mim, porém, que vos tenho falado a vós com insistência, vós não me ouvis. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Não inclinastes o vosso ouvido, nem obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face ou diante de mim. Deus pega o exemplo da casa dos recabitas para mostrar que eles eram fiéis ao mandamento de um homem, enquanto Israel não era fiel ao mandamento de Deus. E Deus valoriza tanto a obediência que Deus diz assim: por conta deles terem obedecido ao pai deles, eu vou abençoar ele. Nunca vai faltar recabita na minha presença. Se eles são tão obedientes ao ponto de guardar o mandamento do pai, o que é que ele não faz com o meu? Agora, quem desobedece o meu, como é que vai obedecer o pai? É por isso que eu digo às jovens: quer namorar? Vê se esse jovem é crente. Porque se ele não valoriza a Deus, nunca vai te valorizar. Quer namorar, moço? Vê se essa moça é crente.
Porque se ela não valoriza a Deus, nunca vai te valorizar. Vê se valoriza os pais. Vê se valoriza os pais. Vê se essa moça é obediente à mãe. Ou se é uma preguiçosa. Que acorda de 5 para meio-dia, 5 para as 13 horas. Cinco para as 10. Eita lá, irmão. Porque eu fui criado, irmãos, de uma forma certa. Por isso que eu ensino certo. Filho não pode ficar dormindo até tarde. Se ele não trabalhou à noite. Se ele não trabalhou até tarde da noite, não pode dormir até tarde. Tem que se acordar cedo, tem que trabalhar. Moça também. As louças estão virando a pirâmide do Egito e ela está esperando a mãe lavar. Agora uma casa cheia de moça preguiçosa que não sabe nem lavar louça. Mas quer casar. Papai, tem um jovem aí olhando para mim, vai aprender a lavar louça, rapaz. Cabra não tem coragem de limpar, capinar o quintal de casa. Os preá estão fazendo festa. Mas já quer chegar na casa de um camarada e falar grosso. Olha, estou olhando aí para sua filha, vai capinar mato, rapaz. Vai aprender a trabalhar, vai estudar, vai te dedicar. Por quê? Porque é que tu quer namorar e nem desenvolver uma profissão, nem se preocupa em trabalhar, nem se preocupa se quer estudar, só quer beijar, está pensando que namorar é beijar, molhar os lábios, é? Eita lá. Ei, irmãos, ouve o conselho, querido. Ouve o conselho. Segue os bons ensinamentos de teu pai. Segue os bons ensinamentos de sua mãe. Que coisa, irmãos. Eu estou encerrando. Deus censura Judá por não seguir o exemplo de fidelidade dos recabitas, que conservava o voto feito por Jonadab, filho de Recabe, que consagrou seus descendentes a um estilo de vida nômade, caracterizados pela habitação temporária e abstenção de vinho, com um compromisso assumido voluntariamente. Recabe já nem vivia mais. Quem sabe Jonatas também. Mas seus descendentes estavam ali. Meu vovô, meu tataravô ensinou isso. Sabe o que foi que eles ensinaram? Não construa casa. Você vai viver dentro de cabana, de tenda. Não plante vinha, nem tome vinho. Tome suco de laranja, de limão. Mas, viu não? Aí Deus via. Oh, irmão, tem gente que pensa que Deus não está vendo. As gerações. Vô morreu, o tataravô morreu, vô morreu, pai. Agora chegou uma nova geração. Deus diz, pega essa geração aí, Jeremias, leva para dentro do templo e dá vinho para ver se eles bebem. Não quiseram, mesmo sendo um profeta, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo num lugar santo. Deus disse, vou mandar um homem santo para um lugar santo para dar vinho para ver se ele quebra esse pacto. Levaram eles, o profeta levou ele para dentro da casa do Senhor, para a casa de um homem de Deus, a recâmara que a Bíblia diz. Toma vinho. Meu tataravô disse que não é para a gente beber vinho. Meu tataravô, sabe o que é isso? Não são pessoas que apenas obedecem temporariamente, não, irmãos. Que se submetem, não. São pessoas que aprendem a seguir o que foi orientado. Irmãos, porque tem pessoas que se submetem, mas não aprendem. Quem aprende, preserva. Quem se submete, muda. É só os outros, é só mudar aquela liderança que ele muda também. Ele é temporário. É o crente camaleão. Ele é da cor do ambiente. Está quase virando uma iguana.
Irmão, porque ele é o crente da cor do ambiente. Se o ambiente é verde, ele é verde. Se é cinza, ele é cinza. Camaleão. Cuidado com o leão da tribo de Judá, camaleão. Pode não, irmãos. A gente tem que preservar a verdade. Estou falando de preservar tradições que geram mera religiosidade, não. Estou falando de preservar a verdade bíblica. Irmão, preservar a verdade bíblica. A promessa de Deus foi que sua história nunca se apagaria. Fique em pé para eu encerrar. Encerro aqui. A promessa de Deus é que a história dos recabitas nunca se apagaria. Deus disse: nunca vai faltar varão. O que é que Deus está dizendo? Essa história não se apaga. Gente, preste atenção. Varão, na Bíblia, homem, é poder para gerar e dar continuidade à história. Por isso que as mulheres se alegravam mais em ter homem do que em ter filhas, em ter menino do que ter meninas. Porque homem é quem gera, mulher não gera, mulher concebe. A gente vê muitas pessoas dizendo: a irmã gerou um filho. Quem gera é o homem, a semente sai do homem, a mulher concebe. A mulher concebe, o homem gera. O homem é quem lança a semente. Quando Deus diz assim: não faltará varão, Deus está dizendo: vai ter sempre semente dessa linhagem. A história deles nunca vai se apagar. Gerações e gerações, mas a história dos recabitas nunca vai se apagar na terra. Deus promete que a história nunca se apagaria. Tudo isso porque preservou o mandamento de seu pai. E Deus promete que eles iriam provar o melhor. Irmãos, me digam aí o que é melhor do que a presença de Deus. Me diga o que é melhor. Eles não iam ter casas, mansões confortáveis, mas eles iriam ter a presença de Deus com ele toda a história. Deus estava dizendo: a esses aí eu vou dar o melhor. Nunca faltará varão na minha presença. Eu vou dar minha presença para eles. Agora, para encerrar, a última referência, Isaías. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1 e 19. E a gente encerra aqui. 1 e 19. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Se quiserdes e me ouvirdes, o que é que acontecerá? Comereis o quê? Comereis o bem desta terra. Preste atenção, diga comigo: a vida de obediência. Dá para ficar bonito, irmãos. Até o gago falava mais bonito. A vida de obediência não nos dá o direito de provar tudo que há na terra, mas o melhor que há. Deus está dizendo: se quiser. Deus não dá bênção para quem não quer. Deus não dá bênção para quem resiste à voz dele. Se quiser e se me ouvir. Se você quiser, eu tenho. Se você me ouvir, eu dou. Se você quiser, você quer o quê? Você quer o quê aqui na terra? Você quer um varão crente? Deus está dizendo: eu tenho. Você quer uma varoa que te corresponda?
Deus está dizendo, eu tenho. Você quer um emprego que venha dignificar o seu caráter e a sua vida? Deus está dizendo, eu tenho. Você quer uma formação acadêmica? Deus está dizendo, eu tenho. Você quer um ministério que venha abalar essa geração? Deus está dizendo, eu tenho. Agora Deus está perguntando, você quer? Então me ouça. E ouvir aqui me dê ouvido. E obedeça. Siga minhas orientações. Se submeta à minha palavra. Aprenda as lições. Aí ele está dizendo no versículo 19: e comereis. Diga comigo, e comereis. Diga, e comereis. Parece que vocês estão sem fé. Diga, e comereis o bem desta terra. Bem aqui é o melhor. Deus não vai dar tudo, mas vai dar o melhor. Porque às vezes você quer uma coisa que não é o melhor. Deus não vai te dar tudo. Ele não promete te dar tudo. Ele está dizendo, eu vou te dar o melhor. O melhor. O melhor. Deus tem o melhor para a tua vida aqui. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para teus filhos. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua história. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua empresa. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus tem o melhor para te dar aqui nesta terra. Não é no céu não, irmão. No céu é o melhor dos melhores. Ele está dizendo, eu tenho o melhor aqui nesta terra. É aqui. Você não vai morrer em vergonha. Você não vai morrer em decepção. Você não vai morrer na miséria. Deus está dizendo, se você quiser e obedecer, eu vou te dar o melhor nesta terra. Iramacalamachura manahasia. Aramanagasta, calamachura, manahas. Aleluia. Eu sinto Deus com as mãos estendidas dizendo assim, eu tenho o melhor. E eu quero. Levanta a tua mão com fé assim para receber o melhor de Deus. Só levanta se você crê. Se você não crê, fica aí na tua crueira. Mas se você crê, levanta a mão, porque Deus vai começar a te dar o melhor. As portas vão se abrir. Deus vai te dar sinais. Deus vai colocar semente de sabedoria dentro da tua cabeça, estratégias, ideias. Tu vai desenvolver ideias, coisas. Tu vai abrir empresas para ti, microempresa que vai crescer, que vai se desenvolver. Você vai começar até pequeno, mas a bênção de Deus vai estar lá e as coisas vão melhorar. Porque se você ouvir a minha voz, eu vou te abençoar na terra. Eu vou fazer coisa grande na tua história. A tua história não vai terminar em vergonha, em decepção, em frustração. Deus nos diz nesta noite, se obedecerdes a minha voz, a minha bênção te acompanhará. Olha, irmãos, eu estou crendo esses dias. Eu venho orando, eu venho na campanha de jejum e oração, e eu estou crendo que Deus vai abençoar. Desde aquela palavra do pastor Josué Brandão, que ele disse aqui que Deus ia abençoar muitos crentes nesta igreja, que eu comecei a orar diferente, eu comecei a orar de forma mais objetiva, por alguns tipos de pedidos, e Deus vem me comunicando que vai abençoar, que vai abrir porta, que vai fazer esta igreja crescer, irmão.
irmãos, com os crentes que já estão nela. Deus vai abrir porta, Deus vai te abençoar. Agora seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas, não seja mão de vaca, mão mirrada. Olha, honra o Deus que vai te abençoar, porque Ele vai alargar as tuas tendas. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus manda dizer a alguém: hoje tu estás sendo humilhado e humilhada dentro da tua casa, mas vai chegar dia que eu vou te abençoar, te abençoar, te abençoar, que os da tua casa vão provar da bênção que eu vou te dar. Hoje estás sendo humilhado e humilhada, mas eu vou te abençoar, que vai chegar dia que eles vão chegar e dizer assim: dá para me prestar? Você vai dizer: emprestar não, eu vou lhe dar. Esse vento, essa crise, esse deserto não é morada. Você está só passando nele. Está só passando, querido. Vai chegar o dia. Você hoje abre lá o armário: Senhor, o que é que eu vou comer? Só isso. Mas vai chegar o dia de você abrir e estar lá cheio. Vai chegar o dia de você abrir o guarda-roupa e dizer: que roupa eu vou hoje? Que roupa eu vou hoje? Vai ter roupas inéditas. Sabe o que é roupas inéditas? Roupa que você nunca usou e vai usar ali, que vai estar lá acumulando de roupa, de sapato. E Deus fala assim: pastor, fala, Ele falou comigo isso, e Ele vai te abençoar, vai te dar sapato, vai te dar roupa, vai te dar dinheiro, vai te dar recurso e vai te dar honra dentro da tua casa. Então somente obedece a minha voz, que eu vou te dar o melhor desta terra. Aleluia. Mas eu tenho que encerrar. Vamos orar, irmãos. Está tão gostoso. Dá vontade de fazer uma vigília aqui. Mas daqui a pouco eu tenho um propósito de oração. E vou continuar no propósito. Vou continuar na presença dEle. Oh, como eu estou sentindo grande aqui neste lugar, irmãos. Oh, como eu estou sentindo a presença daquele que vive, que reina para sempre neste ambiente. Oh, como eu sinto que Deus está mudando o cativeiro de crente. Você lembra o que Deus fez com Jó? Tirou tudo e devolveu o dobro. Deus está dizendo a alguém: eu vou devolver o dobro. E não é só para quem está aqui. Quem está em casa, recebe esta palavra agora. Deus vai entrar nesta crise. Deus vai entrar neste deserto. Eu sinto de Deus de dizer a alguém que está em casa: te prepara para uma surpresa. Ou de repente um reboliço. Mas algo grande vai acontecer na tua história. Que eu fazer eu chas, que me chocha chaya chucha la machacha pasia. Kurimikaya chuya sergi mikavas. Renove a sua esperança nesta noite. Renove os seus sonhos. Renove a sua alegria, porque o Espírito de consolação, Ele está em nosso meio, passeando, dizendo: vai mudar, filho, vai mudar, filha. Esse quadro não vai continuar assim não, eu vou mudar, tu vai ver que eu vou mudar. Eu ouvi e eu estou vendo
como tu estás, como está a tua situação, e eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Cadê a senhora que veio aceitar Jesus? Traga ela aqui, cadê? Já tem uma vida ali. Por ali, irmã Aurinete, por ali, que aqui tem uma fita aqui. Passe aí. Já tem uma vida para Jesus. Tem mais alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus?